Então vamos convidar o nosso companheiro querido da UCEAV, que vai nos falar sobre o livre-arbítrio. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Que Jesus nos guarde, nos ilumine sempre. Eu vim aqui hoje falar para vocês de um tema assim, muito complexo, muito difícil, que é o livre-arbítrio, né? Eu, quando preparei esse estudo, eu percebi que é um abacaxi muito grande para ser descascado, porque é muita coisa, é uma temática assim, muito intensa. É até um tema que não se pode desenvolver em toda a plenitude, assim no curso de 1 hora, 50 minutos, né? Então eu sintetizei aquelas partes que eu considero mais adequadas e trouxe para vocês. Todos nós nos julgamos livres, né? Nós temos o livre-arbítrio. Uma característica muito nossa é nos arvorarmos dessa liberdade, de acharmos que podemos efetivamente fazer aquilo que nós queremos, sem que isso não resulte em nenhuma causa, né? Na verdade, nós temos que compreender a vida como um movimento constante, tanto do ponto de vista geológico do planeta, né? Quanto do ponto de vista da humanidade aqui, espíritos encarnados em corpos físicos, né? Todos nós temos uma necessidade premente de evolução, porque a verdade é que aquele que não evolui, ou as próprias condições geológicas de um planeta, quando não sofre alteração, quando não evolui, elas tendem à estagnação e, por via de consequência, elas tendem a deteriorar. Então, nenhum de nós pode achar que, por uma questão de livre-arbítrio, não devemos buscar o nosso aprimoramento pessoal, o nosso aprimoramento moral, nos tornarmos pessoas melhores, capazes efetivamente de viver em condições de fraternidade com todos os nossos semelhantes. Do ponto de vista filosófico, que é uma definição muito interessante do livre-arbítrio, nós temos o seguinte: livre-arbítrio, um substantivo masculino, e que é a possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade. Até aí tudo bem. Isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Quem de nós, na verdade, teria uma liberdade em relação a condicionamentos, a causas determinantes ou motivação que não viciasse, ainda que minimamente, o nosso pensamento? Nós sabemos que encarnamos aqui quando nascemos ainda pequeninos e que vamos sendo educados pelos nossos pais, pela convivência com os nossos amigos, nossos companheiros, nossos mestres na escola. Nós vamos aprendendo coisas novas nessa existência, antigas em outras, mas novas nessa existência, naquela fase infantil. Vamos aprendendo essas questões, mas vamos, ao mesmo tempo que aprendemos, nos assimilando às ideias daqueles que nos professam. Então nós temos uma condicionante do ensinamento que nós recebemos e acabamos trazendo para o nosso interior, muitas vezes até algum contexto equivocado, por conta de ter acreditado sem uma análise mais profunda naquele que nos transmitiu alguma condição. Nós temos um elemento que invade os nossos lares, né, diariamente, que nos injetam ideias e mais ideias, nos massacram com notícias, novelas, filmes, que se chama televisão, né? São condicionantes que nós temos e que nos leva a seguir modelos, modas, a não pensarmos livremente com o nosso pensamento, né? A gente fala, não, eu não acompanho moda, sim, mas a maioria de nós não tem coragem de sair na rua com uma roupa que não esteja muito de acordo, porque acha que vai ser ridicularizado, na linguagem atual vai pagar um mico. Então a gente acaba seguindo efetivamente tudo aquilo que a gente vê, a gente vai assimilando de uma maneira ou outra. Santo Agostinho, no ano 395 da era cristã, escreveu um livro chamado Do Libero Arbitrio,
em que ele fala que o livre-arbítrio é a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Aí ele já trouxe o livre-arbítrio, evidentemente, dentro do contexto religioso. Enquanto que a liberdade é o bom uso do livre-arbítrio, ou seja, a liberdade, no entender de Santo Agostinho, significaria esse poder discricionário em relação a utilizar de uma maneira correta, do ponto de vista doutrinário religioso, o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio muitas vezes é confundido com o determinismo. Muitos de nós acreditam que as nossas ações aqui na Terra, os acontecimentos pelos quais todos nós devemos passar, as questões que nós devemos enfrentar, elas já estariam pré-determinadas em nossas existências e nós fatalmente passaríamos por esses acontecimentos. E que o livre-arbítrio, na verdade, é um determinismo, né? E esse determinismo, ele aconteceria de uma forma ou de outra, independentemente da nossa vontade ou da nossa intenção. Não é bem assim. O determinismo realmente existe, com certeza, mas o determinismo, ele é fixado em nossas existências quando nós estamos desencarnados, estamos lá no plano espiritual. E esse determinismo que é fixado, ele é feito com o concurso dos espíritos encarregados do nosso reencarne, e evidentemente quando são escolhidas as circunstâncias e as provas pelas quais nós devemos passar na nossa vindoura existência carnal. Evidentemente que muitas das vezes, dependendo do nosso grau evolutivo, nós já gozamos de liberdade suficiente para escolher essas questões. Então esse determinismo, ou seja, essas questões que terão que passar pelo nosso caminho na encarnação, elas fazem parte de uma escolha, enquanto que exercício do livre-arbítrio no plano espiritual. Ou seja, aquilo que nós vamos corresponder na vida física tem uma ligação direta com a nossa escolha lá no plano espiritual. Evidentemente, quando nós estamos aqui encarnados, nós não nos recordamos disso por causa do chamado benefício do esquecimento, que poderia atrapalhar as nossas escolhas. Mas evidentemente que, apesar desse determinismo, dessas condições que nós tenhamos que enfrentar na nossa estada terrena, nós temos sim a possibilidade de acolher ou de rejeitar essas condições. Nós sabemos que, pela literatura, pelas nossas lembranças, que a escolha mais acertada é efetivamente aceitar as coisas com as quais nos defrontamos e superá-las através da busca do entendimento, das razões do acontecimento daquele fato e, sobretudo, da resignação pela qual nós enfrentaremos aquela questão. Muitos de nós não aceitam, não quer, fracassa, né? Nós sabemos que, quando retornamos ao plano espiritual, a maioria de nós não completou efetivamente todas as questões que deveria completar aqui na Terra. São chamados espíritos completistas, aqueles que completam todas as condições que foram combinadas no plano espiritual, necessárias à nossa evolução. Não podemos confundir esse determinismo, esse livre-arbítrio, todas essas questões que nós passamos aqui na Terra, com fatos comuns da nossa escolha aqui, né? A pessoa comete um delito, um assalto, um homicídio e é presa. Então, mas isso era o determinismo da vida dele, ele precisava vivenciar isso. Não, nenhum de nós encarna para combinado de enfrentar uma situação de se tornar um delinquente do ponto de vista terreno. Nenhum de nós encarna com a condição de ir assaltar um banco, de roubar algo que não lhe pertence. Isso são escolhas nossas, pelo nosso livre-arbítrio, sim, diante do quadro moral que nós ostentamos naquele momento. Muitos de nós sabem que é errado a apropriação da coisa alheia, mas entende que é necessário e que vai fazer
a qualquer preço. E essa escolha, com certeza, ela resulta, via de regra, num acontecimento desagradável, de ser preso, de cumprir uma expiação, uma prova, encarcerado, privado da liberdade, que, na minha opinião pessoal, é o bem mais essencial que a gente tem aqui na Terra, dos bens terrenos, é exatamente a liberdade. Eu poder, ao final dessa exposição, sair, dar uma boa noite para vocês, sair para aquela porta e voltar para minha casa. Eu fico pensando que se alguém me disser que eu não posso sair de uma sala, ainda que eu tenha todo o conforto possível do mundo, isso para mim, com certeza, não vai servir. Porque eu penso que a liberdade é uma coisa muito importante na nossa vida, porque a gente... Você está mexendo aí? A gente não dá conta até que ela é perdida. As nossas escolhas no plano espiritual, enquanto encarnados aqui, muitas vezes, quando não deixam de ser cumpridas, elas nos acarretam um dano físico de grande porte. Nós sabemos que o espírito, ele tem entre o corpo físico e o espírito o chamado perispírito. É no perispírito que ficam as nossas impressões, as nossas faltas, os nossos acertos, né? Quando a gente desencarna motivado por uma doença, a doença não morre com o corpo, né? O perispírito fica marcado naquele ponto em que aquela doença aconteceu, quando aconteceu por imprevidência nossa, por uma escolha mal feita. Então a gente tem um exemplo de alguém que se entregou à embriaguez durante muito tempo e ficou com algum problema no fígado, na vesícula, ou qualquer tipo de doença que o álcool possa nos acarretar. Quando a pessoa desencarna, a embriaguez permanece no corpo no sentido de se beber, mas do ponto de vista espiritual, o perispírito vai com aquele defeito causado por essa imprevidência. Quando nós estamos prestes a reencarnar, e o perispírito, ele é o molde do nosso corpo físico, né? O nosso corpo físico é moldado de acordo com a constituição do nosso perispírito. Então, se a gente tem uma lesão grave de pulmão, uma lesão grave de fígado, de estômago, qualquer coisa assim, o nosso corpo físico, em decorrência dessa fixação do perispírito, já vai nascer com uma deficiência orgânica, né? O organismo, ele não vai conseguir fortalecer do modo que deveria aquele órgão, porquanto a impressão do perispírito já estava maculada. Aí a pessoa encarna, e evidentemente nenhum de nós encarna para beber, para fumar. Não, você vai ter que beber, vai ter que fumar para poder evoluir. Absolutamente. A gente encarna para superar todas essas dificuldades que nós temos, né? Então, quando a pessoa encarna, já vem com o fígado fragilizado, o estômago fragilizado, ou o pulmão fragilizado. A escolha correta é não beber, não fumar, ou não praticar nenhum ato que possa causar um dano ainda maior para aquele órgão físico que já está fragilizado. E o que a pessoa faz? Ela opta por beber, opta por fumar. Nesse momento, você está exercendo, sim, o seu livre-arbítrio, né? Só que de uma maneira equivocada. E, evidentemente, isso tem uma consequência desastrosa, porque o órgão já debilitado, ele ficará ainda mais debilitado por conta da sua imprevidência. E as pessoas, às vezes, confundem isso. Ah, mas ele veio para cá, passou por essa doença, isso fazia parte da programação dele. Não, fazia parte da programação dele superar isso. Pode acontecer dessa pessoa encarnar, não se condicionar a nenhum vício que possa causar essa lesão, agravar esse estado original de formação do órgão, mas desencarnar motivado por alguma doença. Aí nessa hipótese é diferente. A pessoa veio, não sucumbiu ao vício que agravaria aquele órgão e desencarnou por conta de uma lesão desse órgão, mas não porque ela tivesse
dado causa, tivesse envolvido num comportamento que lhe trouxesse uma sequela maior a seu corpo físico. Aí, nessa hipótese, a pessoa resgatou, conseguiu superar. Agora, quando você dá causa ao agravamento dessa situação, praticando atos que não deveria, por sua livre vontade, você, evidentemente, vai ter mais problemas para resolver na sua próxima existência, quando chegar lá no plano espiritual, por certo é de perceber que a sua livre escolha, o seu convencimento, com certeza não foi o mais adequado. Há quem diga também que o livre-arbítrio ele é atrapalhado por uma coisa chamada compulsão, que a compulsão nos levaria à prática de atos aos quais não teríamos assim uma possibilidade de resistência, ou seríamos capazes de resolver aquela questão. Freud, por exemplo, ele dizia que o indivíduo não podia ser inteiramente responsabilizado pelos seus atos, porquanto a maioria deles era gerado por uma motivação inconsciente, da qual o indivíduo sequer conhecia em sua plenitude. E por via de consequência, ficava ele subordinado àqueles impulsos inconscientes que lhe propiciariam praticar alguns demandos e algumas desordens do ponto de vista da sua existência pessoal. Evidentemente, isso é um conceito baseado na psicanálise, né? Do ponto de vista espiritual, nós sabemos que o que ele chamava de impulsos inconscientes, na verdade, são afetos a relações passadas, a compromissos, né, que a gente tem gravados dentro de nós. Nós sabemos que todos aqui encarnados, no planeta que está saindo ainda de provas e expiações, está ingressando num mundo de regeneração, todos nós temos problemas, não somos santos, estamos aqui por alguma razão, e essa razão se chama evolução. A evolução se dá por essa compreensão, pelas escolhas que nós possamos fazer, no sentido de nos sentirmos melhor e podermos moralmente triunfar. Quando a gente fala em evolução como uma condição básica para nossas existências, nós devemos lembrar que a evolução moral, ela propicia a nossa espiritualização. A espiritualização, ela é como se nós ficássemos menos densos, mais etéreos. Quanto mais evoluídos, mais etéreos. Consequentemente, menos sujeitos às provações do corpo físico. Nós não conseguimos mudar de planeta ou ir para um planeta mais evoluído, porque nós ainda estamos muito presos à matéria, muito presos à essência aqui da Terra, e não conseguimos essa elevação moral. Os espíritos mais elevados, nós sabemos, eles têm uma condição muito mais etérea, né? O corpo deles é até invisível aos nossos olhos. Não que a matéria não exista, mas é uma matéria completamente diferente do sentido de matéria que nós temos. O nosso sentido de matéria é algo que nós possamos palpar, que nós possamos pegar, que nós possamos bater, que produza ruídos, que nos impressione a visão. Do ponto de vista espiritual, a matéria existe, mas ela é fluídica, né? Tanto que nós sabemos que os espíritos são capazes de atravessar a matéria sólida. Esse é o destino de todos nós, termos um nível de evolução que nos permita nos tornarmos espiritualizados e, consequentemente, nos tornarmos pessoas evoluídas. Mas isso só acontecerá pela nossa evangelização, pela nossa emancipação moral, através das nossas escolhas. Nenhum de nós vai conseguir chegar nesse estado sem fazer as escolhas corretas. Eu tenho 2 trechinhos aqui que eu vou ler de um livro chamado Fluidoterapia Espírita, de Alírio Cerqueira Filho, que ele fala o seguinte: as situações desagradáveis, em realidade, são os recursos divinos que Deus favorece para buscar o aprimoramento espiritual, e até dentro da lei de causa e efeito que realizamos. A fé convicta inicia-se pela busca da confiança em si mesmo,
realizando exercício de fidelidade consciencial. A convicção é resultado de se confiar verdadeiramente que nós somos filhos de Deus, aprendizes da vida, como temos estudado ao longo desse livro. Quando a pessoa se vê assim, ela confia em si mesma, confia que está fazendo o possível para se tornar uma pessoa melhor, aprendendo sempre, obtendo suas conquistas êxito e conquistas aprendizado, como todo verdadeiro aprendiz do grande mestre Jesus. Ele nos fala aqui das conquistas êxito e conquistas aprendizado. Encarnados aqui na Terra, fazemos as nossas escolhas pelo livre-arbítrio e às vezes obtemos êxito, não é sempre, mas muitas vezes obtemos êxito em relação a um determinado fato, em relação a um determinado entendimento. Esse êxito significa que nós conseguimos, em relação àquela questão, resolver o nosso posicionamento diante dela. As conquistas aprendizado significa que, embora não tenhamos conseguido êxito na nossa escolha, o que aconteceu, na verdade, ele foi positivo, porque nos possibilitou compreender que poderemos chegar ao êxito, sim, se a gente entender verdadeiramente a questão a qual nos é submetida. Mentir, por exemplo, é um ato de livre-arbítrio e que ninguém se programou para isso. Para nós, muitas vezes, é mais fácil mentir do que enfrentar a realidade. E quando a gente livremente tece uma mentira sobre um determinado assunto, isso nos traz consequências rigorosas, a gente aprende que não deve mentir. Essa é uma conquista aprendizado. Não tivemos êxito na mentira, mas tivemos êxito no aprendizado da dor que a nossa mentira nos causou. O que significa dizer que estaremos mais amadurecidos e mais preparados para quando a futuro tivermos uma outra situação dessa e optarmos pela nossa livre escolha em não mentir, em falar a verdade. Nós percebemos como as pessoas se envolvem, às vezes, em questões que necessariamente não precisavam estar envolvidas. Eu dou para vocês o exemplo daquela atriz de Hollywood, Winona Ryder, que entrou numa loja de departamento, desculpe, o inglês é péssimo, né? Mas acho que o nome é esse mesmo. Ela entrou numa loja de departamento dos Estados Unidos e roubou um vestido. Ela podia comprar a loja toda, mas furtou um vestido. Qual foi a consequência? Ela foi presa, foi humilhada, apareceu a cara dela no jornal. Um fato absolutamente sem nenhuma necessidade. Essa escolha, esse livre-arbítrio dela, em hipótese alguma, está vinculado a um determinismo prévio. Foi uma escolha livre e consciente que ela fez naquele momento. E as pessoas falam, mas isso é compulsão, nós precisamos compreender a compulsão. Mas a compulsão, ela pode ser interna ou externa. Ela utilizou uma compulsão interna, uma escolha dela. Ela quis fazer isso. A gente lembra do rabino também, que roubou uma gravata lá nos Estados Unidos, foi preso e optou por não falar a verdade. Ele disse que sofreu um transtorno porque tomava um remédio. Teria sido muito mais interessante se ele fosse, não, desculpa, eu roubei, eu não sei o que me deu na cabeça, eu peguei, mas está aqui, eu vou pagar. Então, são momentos em que a gente, em questões simples, nós somos defrontados com o nosso eu, com o nosso interior, com a nossa questão interna. Um exemplo de compulsão externa é a questão, por exemplo, ocorrida na Segunda Guerra Mundial, em que as pessoas eram feridas, mutiladas, sentiam muita dor e necessitavam de atendimento médico. E eles se utilizavam de morfina para aliviar a dor, porque no campo de batalha é impossível você ter um atendimento de primeira categoria, falta medicamentos, recursos, aquela coisa toda. Então, depois da Segunda Guerra, teve uma quantidade imensa de pessoas que ficaram viciadas em morfina, uma
grande quantidade. Essa é uma compulsão externa. Não deram causa, não foram buscar o vício, foram viciados por uma questão de compulsão externa. A eles não seria a questão de vencer a tentação de usar pela primeira vez, mas sim de vencer a compulsão externa que se instalou depois que eles foram submetidos à ação dessa droga. Alguns conseguiram e outros não. Eu sempre gosto de dar o exemplo de uma pessoa que eu conheço, que mora lá perto da minha casa, ele faz alguns serviços para mim. Essa pessoa é analfabeta, por incrível que pareça, é analfabeta, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe nada. E ele bebia e fumava. Ele acordava às 4 horas da manhã para beber, tinha uma garrafa de cachaça do lado dele e bebia. Pois bem, essa pessoa um dia, ele achou que aquilo fazia mal a ele, e ele parou de beber e parou de fumar, sozinho. Não entrou para o AA, não leu nenhum livro, não se consultou com ninguém. Por uma livre determinação, por achar que aquilo não lhe fazia bem, ele abandonou os 2 vícios. Em tempo recente, ele me contou que arrumou uma namorada, mas percebeu que a namorada bebia, ele saiu fora dela, com medo de tornar a fazer uso do álcool, do cigarro. Então, para mim, é uma pessoa, é um espírito que, embora analfabeto, né, uma pessoa pobre, humilde, nessa existência, mas possuído de um valor moral, de um poder de escolha muito grande. Eu digo para vocês que é difícil. Eu já fui fumante, fumava 2 maços de cigarro por dia. E eu sei o quanto foi difícil eu parar de fumar, né? E eu tinha acesso à leitura, amigos, aquela coisa toda, e acabei de não fumar muitos e muitos anos. Mas ele não. Ele conseguiu isso pela força interior dele, pela escolha moral que ele fez, né? Porque o livre-arbítrio, ele necessita que nós tenhamos responsabilidade moral em nossas escolhas, né? Nós temos que analisar tudo aquilo que nós possamos escolher, mas que seja vinculado à nossa responsabilidade moral, né? Paulo dizia, eu tudo posso, mas nem tudo me convém. Então, é nesse princípio que nós precisamos efetivamente fazer as nossas escolhas, né? Nós temos que ter essa responsabilidade em relação às coisas que acontecem em nossas vidas e o modo pelo qual nós devemos proceder. Eu percebo, por exemplo, que nós espíritas, né, nós temos algumas falhas em relação à vida social, né? É senso comum entre a maioria dos espíritas que espírita não deve se envolver com política, por exemplo. Então a gente não vê nenhum espírita brigando nas ruas ou se candidatando a isso ou aquilo. Tudo bem, são escolhas, né? Mas eu penso que isso é uma omissão que nós fazemos, né? A partir do momento que a gente se arvora de críticos, né, das pessoas, que a gente fala que político é ladrão, político é corrupto, mas a gente também não move uma para colocar lá alguém que afronte essas ideias, né? Ser espírita não é a gente viver também numa bolha, isolado do resto da nossa comunidade, isolado do resto da humanidade, né? Ser espírita é ter uma consciência, né, no mundo espiritual, né, sem nenhuma visão de beatice ou de caretice, né, porque ser espírita, sobretudo, é acreditar na vida espiritual baseada nos ensinamentos de Jesus e que tem o princípio básico do amor, na justiça e na caridade. Então, a gente precisa entender que essas questões do livre-arbítrio, de qualquer escolha que a gente possa fazer, elas trazem uma responsabilidade grande, né? A chamada responsabilidade moral, que eu falei para vocês ainda há pouco. E se a gente escolhe mal, a gente passa por todas essas consequências, né? Nenhum de nós está preso a essa ideia de que a gente tem um rumo traçado e a gente não se afasta desse rumo e que ao final desse rumo a gente vai ascender a um plano, tendo cumprido exatamente as nossas faltas, as nossas escolhas, as coisas ruins que nos acontecem. Não é isso.
os fatos acontecem, mas nós devemos escolher como nós devemos aceitar ou acatar ou modificar esses fatos, né? Esse livro do Alírio Cerqueira, ele fala que mesmo numa prisão, você é capaz de fazer alguma coisa por você mesmo em razão do seu livre-arbítrio. Mesmo aqueles que estão encarcerados por alguma razão, eles têm um livre-arbítrio em relação a essa prova dura e difícil. Há de aceitar, entender e ter resignação, ou de se revoltar e agravar a situação, agravar as condições pelas quais se encontra, né? É um livre-arbítrio. Em qualquer situação, a gente tem um poder de escolha. Agora, essa escolha, ela não há de ser motivada pelo nosso interesse pessoal imediatista, mas sim pelo interesse que nós devemos ter em relação às condições da vida futura, né? Porque o livre-arbítrio, as escolhas que nós fazemos, estão intimamente ligadas a esse princípio evolutivo, a essa condição futura, a essa outra existência que a gente vai ter. A gente lembra da grande escolha feita por Paulo, o apóstolo, né? Quando no caminho de Damasco perseguia Ananias e viu Jesus, e a partir daquele momento ele optou por modificar inteiramente a sua vida, porque compreendeu que até então tudo que ele produzira, embora com muita fé, mas produzira de uma forma equivocada em relação aos seus semelhantes. E a partir daí se tornou o responsável direto pela vivência do cristianismo. Não fora ele, talvez não se tivesse hoje o cristianismo com a importância que tem hoje, né? Quantas grandes pessoas fizeram as escolhas baseadas em interesses espirituais, né? Nós nos lembramos de que Chico Xavier, que é uma figura notável, um espírito iluminadíssimo que esteve entre nós, ele fez a opção de se dedicar ao amor, à caridade, através daquele trabalho memorável, escreveu, psicografou 420 livros, não ficou com um centavo de nenhum deles. Nos lembramos de Eurípides de Bassanufo, no início do século passado, também, que teve uma vida toda dedicada a seus semelhantes, né? Ele foi político, ele empregou todas as boas ações necessárias a que a humanidade, ali, naquele ponto, pudesse melhorar, pudesse ter uma condição melhor de vida, porque esse é o nosso propósito. Quando Jesus fala em amor, falava em amor, justiça e caridade, queria dizer que nós devemos viver como irmãos que somos, nos respeitando, né? Crescendo juntos. Isso se dá pelas nossas escolhas. Não podemos nunca acreditar que a nossa mente possa viciar a mente de outro numa escolha ruim. Nós somos responsáveis pelo nosso livre-arbítrio e somos responsáveis também por qualquer influência perniciosa que nós possamos fazer acerca de uma coletividade, acerca do arbítrio que alguém, que uma comunidade inteira possa ter. Aqueles que fomentam a guerra, que conduzem seus exércitos às batalhas, guerras inúteis, que só desperdiçam dinheiro, vidas, que afrontam, que humilham as pessoas, têm uma responsabilidade muito grande, porque conduzem outros irmãos a atos equivocados, né? A gente lembra de Jim Jones, que criou aquela comunidade e levou as pessoas para lá, prometendo uma condição espiritual inexistente daquele ponto de vista, e que aquilo culminou num suicídio coletivo. Alguns me parece que foram executados, mas de toda sorte, imagine a responsabilidade desse espírito, que além de escolher mal, de ter uma opção ruim, ele também foi responsável por conduzir a equívoco todas aquelas pessoas que o seguiram e que acreditaram nele. Quantos e quantos exemplos a gente tem, infelizmente, de irmãos que se perderam no caminho, porque baseados num conceito de poder, né, de admiração, de veneração mesmo que as pessoas fazem, buscaram o caminho do equívoco e se perderam, e nesse se perder, arrastaram uma quantidade imensa
de pessoas ao equívoco, formaram opiniões equivocadas que as pessoas seguiram, né? Criaram hábitos, ditaram normas que as pessoas seguiram e que eram fadadas ao insucesso, como são até hoje. Me lembro a guerra em si já é uma coisa horrível, mas me lembro de Napoleão e Hitler, que tentaram invadir a Rússia pelo lado gelado, que seria impossível do ponto de vista da tática militar, e levaram milhares de pessoas à morte pelo frio e pela fome. Aí vocês vão te dizer, poxa, mas essas pessoas que desencarnaram desse molde, por certo, eles deveriam, né? Porque a gente sabe que quando a pessoa desencarna baseada num acontecimento tão grave, evidentemente, isso aí, por certo, poderia fazer parte do seu desenlace. Mas o problema maior é que Jesus nos dizia que os escândalos são necessários, mas ai de quem os produzir. Então imagine a responsabilidade de alguém que leva tantas pessoas ao equívoco por sua livre e espontânea vontade. Quantas guerras vocês mesmos já devem ter tomado conhecimento, inúteis, baseados na vontade de uma ou duas pessoas e que arrastaram milhares de pessoas ao sofrimento. O livre-arbítrio é uma opção de vontade que nós temos, mas que ainda está longe da definição do ponto de vista filosófico, que hoje ainda é para nós a mais adequada, porque nenhum de nós ainda está inteiramente livre de influência, né, de conhecimento para decidir verdadeiramente, com base no nosso interior, aquelas questões que nós devemos resolver. Nenhum de nós tem essa liberdade que julga ter. A nossa liberdade é relativa nesse mundo, porque relativo é o nosso estado moral. Não podemos ter esse critério de escolha, porque esse critério de escolha é reservado para aqueles que já adquiriram a consciência, já adquiriram um conhecimento tão grande que lhes permite verdadeiramente escolher e discernir entre o bem e o mal. Nós julgamos compreender o que é o bem, o que é o mal, mas muitas das nossas ações que a gente reputa como boas e verdadeiras, elas são equivocadas. Muitos de nós batem no peito dizendo que não é corrupto, mas favorece um amigo numa determinada situação, vai na escola pedir para passar o filho que tirou uma nota ruim, dá um dinheirinho para o guarda não multar. Isso é corrupção do mesmo modo. E a gente acredita que essas coisas são toleráveis. Qualquer ato que seja contrário ao padrão da verdade, ao padrão da evolução, é um ato contrário à lei de Deus, né? Por isso que nós somos criados simples e ignorantes, porque a gente necessita vivenciar. Nós só conseguimos verdadeiramente evoluir pelas nossas escolhas, pelos critérios que a gente possa ter na escolha da nossa vida, na condução da nossa jornada, seja na nossa casa, seja no trabalho, seja em relação aos nossos amigos, né? Nós temos que ser verdadeiros em nossas escolhas, e elas devem ser baseadas exatamente nesse sentimento de amor, nesse sentimento de fraternidade, né? Não devemos ter escolhas unicamente do ponto de vista pessoal. Quando a gente faz uma escolha baseada nesse sentido de livre-arbítrio, unicamente para a satisfação de algum interesse pessoal nosso, nós estamos trabalhando contra tudo aquilo que Jesus falou, a menos que esse interesse pessoal nosso seja um ato de amor e de caridade. Mas, como eu falei para vocês no início, nós estamos num mundo em que sofremos uma massificação muito grande de informações, né? Hoje, não só pela televisão, mas pelas redes sociais, pelo telefone celular, a gente recebe muita informação. Hoje tem um tal de fake news, né? Que são informações distorcidas, informações erradas, né? E as pessoas acabam acreditando e acabam moldando as suas consciências em premissas falsas. Isso vicia o nosso poder de escolha. Para que a gente possa verdadeiramente escolher, nós temos que raciocinar.
Não é à toa que se diz que a fé espírita é a fé raciocinada. Nós devemos pensar, não resolver de imediato. Se temos dúvida, vamos pensar, vamos analisar se o que vamos adotar como postura em nossas vidas é algo que realmente nos eleve, algo que possibilite uma transformação, ou que não vá prejudicar ninguém, né? Porque não adianta a gente achar que tem livre-arbítrio se as nossas ações redundam em prejuízo alheio, se as nossas ações maculam, incomodam ou de alguma forma chateiam o nosso semelhante, né? Nós temos que analisar antes de tomar qualquer tipo de atitude, pensar. O ideal é que a gente não haja baseado no impulso, nem provocados pela nossa vontade pessoal. Quando se fala que nós devemos cuidar da nossa saúde, é porque o nosso corpo físico aqui na Terra, ele se destina ao cumprimento de uma jornada em que iremos resgatar algumas faltas, iremos cumprir algumas questões que nos propomos. E se nós trabalhamos no sentido de reduzir a capacidade laborativa desse corpo antes do tempo, pelo nosso próprio arbítrio, ou se a gente, como já tinha dito aqui, agrava uma condição pré-existente de algum órgão nosso que já veio com alguma mazela de outra vida, a gente está utilizando muito mal o livre-arbítrio. Nós podemos sim viver a vida do jeito que ela se nos apresenta, né? Não podemos viver à margem das condições materiais. Não há nada demais de você desfrutar um prato de comida, tomar um drinkzinho de vez em quando. O problema é o excesso, o problema é o exagero, o problema é o que nos move a fazer isso. Porque nós sabemos também que tudo em nossa vida, o que comanda é a intenção. Nós podemos desfrutar das condições da vida material, porque nós estamos na vida material. Se nós nos trancássemos num monastério e ficássemos orando o dia inteiro, isso também não teria efeito nenhum, porque nenhuma caridade faríamos, nós não auxiliaríamos a ninguém, nem a nós mesmos. Nós podemos, portanto, participar dos acontecimentos da vida social, da vida material, mas com responsabilidade, né? Como eu li, não me lembro quem foi que falou, mas dizia, devemos santificar os nossos atos, ainda que sejam atos da vida material. Devemos estar bem intencionados em relação a tudo aquilo que nós fazemos. Devemos pautar as nossas escolhas em algo que seja grandioso, não só para nós, como para todos, né? Porque se nós todos somos irmãos, né? Se devemos o princípio do amor recíproco, né? Nós temos que querer para os outros aquilo que nós queremos para nós também. Então não podemos nunca fazer uma escolha baseada nesse conceito de livre-arbítrio que se destine exclusivamente à satisfação de alguma vontade pessoal nossa. Esse era o trabalho que eu tinha para vocês, um trabalho singelo, é um tema muito grande mesmo, né? E isso demanda muitas horas de reflexão. Eu procurei sintetizar mais ou menos. Agradeço muito a boa vontade de vocês, de terem me escutado, ninguém reclamou, fiquei muito feliz por isso, né? Então, que a gente possa realmente fazer boas escolhas dentro desse nosso critério de livre-arbítrio, né? E que possamos viver a vida assim, mas santificando cada ato, né? Nos lembrando que eles devem estar sempre vinculados a uma boa intenção nossa, né? Então, que Jesus abençoe a todos, né? Que fortaleça cada um dentro das escolhas que cada um possa fazer. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo convite. Fiquem com Deus.